Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo de número 12. Eu quero iniciar a introdução desta mensagem dizendo a você que a Bíblia, ela narra uma história seletiva. Se nós temos uma história no espaço de 6.000 anos, não é possível jamais, e já foi dito aqui pelo pastor, pensar em relatar tudo. João, inclusive, disse o que disse, poeticamente, mas disse. Se relatasse tudo que Jesus fez, ele cuida que nem o mundo poderia comportar os livros. Imagine você passar pela história de uma família, passar por uma história de uma nação, passar pelo ministério de Jesus e passar pela história da igreja no primeiro século. Fazer isso tudo caber em um livro. Para que isso acontecesse, a Bíblia precisou ser escrita na inspiração do Espírito Santo com uma visão seletiva. O que é isso? Só está aqui o que é importante para estar aqui. Por isso, quando você lê a Bíblia, nunca pense isso aqui. Não. Se foi pensado de uma história de milênios para entrar aqui, é porque há uma importância na frase, na palavra, no verbete, no objeto que aparece na cena. Quando a Bíblia vai falar vaso de alabastro, por que narrar que tipo de vaso? Quando a Bíblia vai dizer que Jesus ata agora uma toalha aqui, por quê? Não bastava dizer que ele lavou? Quando detalhes são pensados da história, é porque nós precisamos olhar para eles. O Espírito quer nos falar através deles. Deus rejeita Saul. Ordena que Samuel se levante, tome um vaso de azeite, um chifre de azeite, e vá à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos Deus escolheria, ou melhor, já havia escolhido o novo rei de Israel. Eu quero lhe dizer que na monarquia, pastora Fernanda, normalmente, a dinastia continua entre filho, neto e por aí vai. O que Deus vai fazer aqui é pegar o nome de Saul, fazer um risco embaixo e declarar assim: eu vou zerar o reinado para começar de novo com quem eu quero começar. Neste domingo eu vim entregar uma palavra para quem não estava no projeto social, mas já estava no projeto celestial. Você é surpresa para a sociedade, mas não é surpresa para o céu. Você é susto porque alguém olha quem foi teu pai, quem foi tua mãe, o bairro que você nasceu, a cidade que você viveu, os recursos que você teve, e acreditavam que tinha que ser Saul, Jonatas, Mefibosete, mas Deus decidiu assim: Saul, Fernanda. Deus está riscando alguns riscos em histórias para colocar o teu nome esta noite. Eu não vim pregar sobre rejeição, eu vim pregar sobre eleição. Saul não foi rejeitado porque era feio, Saul não foi rejeitado porque era gordo, magro, Saul não foi rejeitado porque era doutor ou indouto, Saul foi rejeitado porque ele rejeitou primeiro. Aleluia.
Samuel chega na casa de Jessé. Os filhos começam a passar diante dele. E o que vai acontecer aqui é ridículo. Porque se alguém entrar na sua casa e falar que quer ver todos os seus filhos, você, como um bom pai, jamais ocultaria a presença de um. Nem que você falasse assim, um está na faculdade, um está no trabalho. Você faz questão de mencionar os seus filhos. Mas Jessé está com a mentalidade do não precisa. Algumas pessoas tentaram, intencionalmente ou simplesmente levado pela aparência, olhar na direção de alguns escolhidos aqui e dizer, não precisa. Não se ofenda por isso, porque quando Jesus estava pregando em uma sinagoga, alguém disse nas entrelinhas, não precisa. Mas Samuel está ouvindo a voz de Deus. Todo líder espiritual precisa ouvir a voz de Deus. Se um líder espiritual está trabalhando sem a voz de Deus, você que está assistindo esse culto ao vivo, se algum líder espiritual está trabalhando sem a voz de Deus, você está no caminho do seu suicídio ministerial. Pastores não podem apacentar sem ouvir a voz de Deus. Líderes não podem liderar sem ouvir a voz de Deus, porque as aparências são frágeis e enganosas. Às vezes Deus cutuca. Deus cutucou Samuel. O cutuco é meu, tá? Só para você entender. Cutucou Samuel. Samuel, você está vendo a aparência. Eu vejo o coração. Eu imagino Samuel meio sem graça, olhando para Jessé, porque era uma pergunta ridícula. Ele pediu para reunir todos os filhos. Há mais alguém? Por que as pessoas insistem em apresentar adjetivos que Deus nunca perguntou? Essa coisa de querer dizer quem as pessoas são, pensando que vai alterar o plano de alguém por causa da sua biografia ou da sua história. Não adianta ninguém querer apresentar o teu currículo para Deus para te queimar. Quando Deus te olhou, Ele já conhecia a tua história. Veja como isso é malignamente cultural. Quando Davi é rei, ele chama alguém, Ziba, para perguntar se alguém da casa de Saul que ele possa usar de misericórdia. Ele não perguntou como a pessoa era, ele perguntou, há alguém? E Ziba disse, tem. Tem um aí, mas é aleijado dos pés. Eu estou perguntando como ele é. Todas as vezes que alguém tentar diminuir a tua história, olhe para mim, na verdade está potencializando o poder de Deus na sua história. Porque se alguém contar que você era quase perfeito e Deus te chamou, não vai impactar ninguém. Se alguém contar que você teve paz e família rica durante toda a sua vida e venceu na rota do sucesso empresarial ou acadêmico, é claro que tem um valor, mas se alguém para tentar te diminuir vier com a história, esse aí nasceu na comunidade, esse aí o pai era alcoólico, esse aí a mãe era problemática, isso está dando mais visibilidade para o poder de Deus. Isso indica, olha o que Deus fez. Não seja orgulhoso, mas seja agradecido. Bata no peito agora e diga, olha o que Deus fez. Eu não quero depreciar aqui os nossos irmãos que são ricos, não é isso. Você também pode ser mencionado de uma outra maneira. Eram todos perdidos, ninguém servia ao Senhor e agora está nessa de ser crente. E o raciocínio é o mesmo. Quando tentam dizer que a sua história não combina com o seu presente, isso aumenta a glória de Deus sobre a sua vida. Então isso indica que Deus fez um absurdo. Tem o menor. Está apacentando as ovelhas. Aí Deus já começa a exaltar Davi. Olhe para mim. Antes de Davi chegar. Eu quero dizer para você que existem cenários que Deus já chegou antes de você chegar.
Samuel disse: então nós vamos esperar, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quem tem fome vai ter que esperar. As bandejas serão recolhidas. Deus pode fazer qualquer coisa usando qualquer pessoa, mas porque Ele é bom, Ele escolheu você. Almoço parado. Cheirinho de comida subindo na cozinha, mas almoço parado. Algumas coisas estão paradas porque Deus parou essas coisas até que você chegue para que essas coisas andem. Eu não sei quanto tempo esse prédio foi outra coisa que não foi uma igreja. Mas Deus deixa a coisa parada até quem quer chegue para fazer a coisa acontecer. Ele poderia fazer acontecer sem essa pessoa, mas Ele decidiu usar essa pessoa. E as pessoas podem reclamar sobre você para você, mas não podem reclamar de você para Deus, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Lá vem Davi. E para eu me antecipar, obviamente, porque eu preciso resumir essa história, não haveria lógica em detalhá-la esta noite. Davi foi ungido como rei diante dos seus irmãos. E depois que ele foi ungido a rei, sabe o que ele fez? Tocou a vida. Porque a unção que te paralisa não vem de Deus. A unção que injeta orgulho em você não veio de Deus. A unção que ensoberbece você não veio de Deus. Você não está recebendo uma unção para aparecer. Você está recebendo uma unção para servir. E quem ama servir pode servir em qualquer lugar. Davi voltou para o campo. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.